de tarô, né, que eu prometi para vocês. Hoje eu vou fazer uma breve introdução, né, porque eu quero trazer uma forma bem simples de explicar para vocês o que é uma leitura de tarô, tá? Para começar, eu fiz umas anotações aqui, ó, para lembrar de tudo que eu tenho para falar para vocês que eu vou aplicar nesse curso. Então, antes, gente, eu até oferecia particular, né? As aulas particular, uma hora aula. E foi me sobrecarregando. Então, por isso que eu resolvi trazer aqui para os membros. Por quê? Porque é para quem realmente quer aprender, quem tem interesse, que se identifica, né, com o jeito que eu leio, com a minha leitura. Então, resolvi abrir para vocês, porque eu acho que é justo, o preço justo, né, R$ 29,99 por mês. E a partir do momento que você estiver descontente, você, né, você deixa de fazer o investimento e hashtag partiu para outra. É assim que a vida acontece, né? Então, para falar um pouquinho de mim, eu comecei a desenvolver o dom, né, da cartomancia, da tarologia, muito cedo, muito cedo. E eu fui chamada já com 20 e poucos anos. E eu resistia muito, resistia pra caramba. Porque meus pais, eu vim de uma criação católica, e depois veio, a minha família toda é evangélica, tá? Participei de grupos evangélicos, fui criada na igreja católica. Então, para mim, isso era uma coisa assim que não era de Deus, era de outra. Olha como é que são as crenças limitantes, né? Então, já com 20 e poucos anos, eu comprei meu primeiro deck de tarô e eu assustei com o que eu via, com o que eu, né, com o que acontecia. Eu falava, gente, isso não pode acontecer. Que é isso? Joguei fora. Ai, foi um custo eu encontrar esse deck depois. Fui encontrar já o ano passado, porque já nem existe mais. E eu encontrei na estante virtual. Era um oráculo lindíssimo, 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 lindíssimo. Então, gente, quando o chamado vem, né, na minha época ali, eu já não tinha tanto entendimento, não existiam redes sociais, né, que te desse, que você fosse buscar, que você também tem que ter um certo cuidado quando você quer buscar a espiritualidade, né, e você tem que estar muito atento a tudo que você escuta, tá? E para isso tem que ter muito estudo, muito estudo. Então, eu fui chamada, aí eu fui. Hoje eu tô aqui com vocês, graças a Deus, né? Trabalhando, feliz da vida com o que eu faço. Fico feliz com quem se identifica, que tá aqui no canal. Eu acho que são pessoas que conseguem entender, né, o meu trabalho. Porque o que eu penso do oráculo, e se você tá aqui, você se identifica mais uma vez, eu falo. O tarô, o oráculo, ele existe, é uma ferramenta muito divina, muito. Eu não vou trazer nesse curso a origem do tarô, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque isso vocês vão buscar, tá? Porque cada um fala uma coisa, né? Eu já estudei de tudo, de tudo, de tudo, né? Desde Atlântida, né? Quando que Atlântida tem muito a ver com a Cabala, que eu vou falar um pouco para vocês durante o curso também. E, enfim, né? A gente vai aí buscando a origem do tarô, que eu acredito que vem lá dos gregos, tá? Bem lá dos gregos. Na minha concepção, mas cada um tem um entendimento e respeito todos, né? Então, um dos primeiros oráculos para eu mostrar para vocês a importância de uma leitura de tarô, um dos primeiros oráculos, um dos mais importantes foi o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos, até hoje tem o portal dele lá, que tem vários dizeres, depois vocês vão procurar pesquisar, porque eu vou atiçar a curiosidade de vocês, porque é isso que faz a gente estudar o tarô.
né? E até os 12 trabalhos de Hércules se, né, originou ali devido a ao oráculo, porque ele foi incumbido de realizar 12 tarefas. Ele foi consultar o oráculo falou para ele que uma certa situação ele não aceitou, e aí ele viveu um período de loucura, onde matou uma mulher, filhos, retornou e aí foi realizar os trabalhos que ele tinha que fazer. Então, o oráculo, no meu entendimento, é uma ferramenta que ele traz os direcionamentos para você. Porque tudo que você recebe, um médium, um tarólogo, um parapsicólogo, as pessoas que trabalham com a espiritualidade, que recebem as orientações, as previsões, nada nos é dado se não for autorizado, respeitando sempre o livre-arbítrio da pessoa. Porque o que não dá para mexer não é revelado para gente. Porque é Maktub, estava escrito, é divino, são as leis de Deus, né? E são, a partir de um momento que existe uma previsão, é sinal que você deve orientar a pessoa para aquele caminho. E infelizmente, muitas pessoas são reconhecidas porque uma previsão deu certo. Se eu fizer uma leitura para você, por exemplo, e falar assim: olha, na sua leitura aqui, tá falando que um poste na frente da sua casa vai cair. Você vai esperar aquele poste cair, vai falar: nossa, a previsão da Andrea deu certo. Ou você vai lá, vai verificar as condições daquele poste, a estrutura dele, arrumar para que uma catástrofe não aconteça. Essa é a intenção do tarô, entendeu? É dar os caminhos. Porque quando uma pessoa chegar numa consulta para você e falar assim: olha, eu quero saber se eu devo vender essa casa ou não. Aí tem uma coisa muito importante. Você está mexendo com o livre-arbítrio da pessoa. A partir do momento que você fala para essa pessoa: sim, você vai vender essa casa, e ela não deveria vender, você está puxando o karma dessa pessoa para você. Então, por isso que as minhas leituras, muita gente não fica no meu canal porque quer saber aquilo, né? Aquilo que vai acontecer. E as minhas leituras são muito orientações, né? Então, você vai falar para a pessoa assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar para você nem que sim, nem que não, né? Eu vou dizer para você o que acontece se isso ou aquilo. Se você vender, os caminhos são esses. Se você não vender, os caminhos são esses. Agora você resolve. É assim que eu trabalho nas minhas consultas. Entende? Eu jamais vou dizer para uma pessoa: ah, André, eu preciso terminar com aquele relacionamento, ou termino ou não termino. Eu sempre dou os caminhos do sim e do não. E eu jamais digo para uma pessoa: faça ou aconteça, sabe? Larga um emprego, sai daí, faz isso, faz aquilo, porque a pessoa vai lá e aí eu puxo o karma da pessoa. Se a pessoa vende a casa e se arrepende, ela vai falar assim: puxa, a culpa é da André, que leu no tarô, foi ouvir ela, olha aí, entendeu? Então são cuidados que a gente tem que ter muito, 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 muito pontuais. A gente está trabalhando com a energia das pessoas, a gente está ganhando uma confiança de uma pessoa. Então, a maneira como você coloca, né, a maneira como você direciona é muito importante. E a sinceridade acima de tudo, gente, porque muitas vezes vão vir pessoas para querer escutar aquilo, né? E quando escuta uma situação que ela não quer ouvir, ela não volta nunca mais. Por quê? Porque ela queria ouvir outro assunto. Aí ela vem, ela faz a pergunta, ela faz a mesma pergunta, e ela faz a mesma pergunta, o tarô te dá sempre, até que o tarô emburra e não conversa mais. Sabia que o tarô emburra? Ele fecha. Ele fecha e aí não conversa mais. E aí você tem que falar pra pessoa assim, ó, você precisa dar um tempo, né? Porque a pessoa, ela quer, ela vai até querer escutar o que ela quer escutar, né? E você tá trabalhando para quê? Para autoconhecimento da pessoa. Você está trabalhando por quê? Porque você está precisando de dinheiro, então não é assim, né? O tarô, pelo menos na minha concepção,
ele tá aqui no intuito de sempre auxiliar, sempre ajudar. Saúde é uma coisa muito difícil e delicada, cada um vai se identificar com o tema. Eu, por exemplo, eu não leio saúde, eu não leio gravidez, eu não leio política, assuntos que, ainda mais nessa época, hoje, onde está tão conturbada essa energia, fica muito complicado de você direcionar, mas sempre você vai ver o que você sente no seu coração, tá? Então, tô abrindo aqui, eu escrevi aqui eu, né? Então, mais ou menos é assim que eu trabalho, né? Então, a minha metodologia é essa. Aí, vou dizer para vocês agora outra coisa. Para você trabalhar, para você ler tarô, você precisa de 3 coisas. Você precisa de técnica, você precisa de estudo e você precisa trabalhar com espiritualidade. Muita gente trabalha só conhecendo as cartas, né? Você sabe identificar quando a pessoa trabalha ali, faz uma leitura só pelo conhecimento do que a carta significa, ou se a espiritualidade está agindo, né? Então, se você tá aqui para conhecer as cartas do tarô e tal, você quer desenvolver, André, eu quero tarô para mim, para autoconhecimento, tá? Beleza. Técnicas, o que são técnicas? Você não consegue abrir uma carta se você não identificar o que cada casa que você coloca a carta significa. Exemplo de técnicas para você ter uma ideia, eu nas minhas leituras da Fênix, a Fênix fui eu que criei a técnica, da Fênix, do baú da fortuna, templo de Afrodite, né? Outras que você vê por aí, que eu tenho colocado aqui, aquilo são técnicas de leitura. Então, cada vez que você coloca uma carta, você sabe que aquela casa, vou dar um exemplo, 3 cartas, passado, presente e futuro. Isso é uma técnica. Então, aconteceu no passado, hoje no presente, futuro, tal coisa. Então, a técnica está aí, entendeu? Está nessa condição de você saber, porque senão você vai jogar as cartas e você vai ficar perdido sem saber o que acontece, por onde você começa, por onde você termina, entende? Eu, por exemplo, nas leituras do meu canal, as leituras do mês, é uma leitura totalmente intuitiva, eu não tenho técnica ali. Ali é a espiritualidade falando comigo, entende? E assim, quando você tá junto com a espiritualidade, trabalhando com a espiritualidade, você olha as cartas, vem muita coisa para você, às vezes não é nem o significado da carta que tá ali, tá? Às vezes a coisa vem, você não dá conta porque vai te atropelando, às vezes você se perde porque é muita coisa para ser falada. E quando a gente fala de signo, a gente tá falando de uma egrégora, por isso que numa leitura, as pessoas falam assim, como é que pode? A leitura coletiva é uma leitura coletiva, mas é a energia da egrégora do signo de Áries, da egrégora do signo de Touro, da egrégora, entendeu? A egrégora, né, traz aquela energia. É diferente de uma pessoal. Então, por isso que acontece a leitura para os signos, porque eles recebem aquela energia, tá? Então, aquela egrégora que acontece. Então, as técnicas são muito importantes. A não ser que você esteja com a espiritualidade muito a full, né? Que você vai pegar a carta e ela vai conversar com você sem nada. Que é o que acontece comigo nas leituras do canal, tá? A não ser eu leio o tarô todinho, as aberturas também, mas na hora do baralho cigano, que eu apresento o baralho cigano, ali a técnica que eu coloco é a técnica peladã, que eu vou falar para vocês dela. Então é a técnica, o estudo, gente. Não adianta você querer ler tarô sem ter o conhecimento. E nessa sequência, intuição, conhecimento, Nesse interim, você tem que estudar.
Você vai a cada deck, por exemplo, eu só uso esse deck nas minhas leituras do canal. Só esse deck aqui, que é o Tarot of the Dreams, do Ciro Marchetti. É esse que eu uso nas leituras do canal. A energia dele é só para as minhas leituras do canal. Minhas leituras particulares, eu tenho outro deck, tá quase velhinho, rasgado lá, mas é aquele que eu uso para as minhas leituras particulares, entendeu? E como é que eu escolho o deck, Andréia? Como é que eu escolho isso daí? Ele vai chamar você. É a primeira vez que eu vi esse tarô aqui, ele conversou comigo, ele me chamou, eu falei, nossa, é esse que eu quero, né? Esse que eu quero, para fazer a leitura do canal. E ele vai falar com você, ele vai se identificar com você, tá? Então, assim, o estudo é muito importante. Por exemplo, aqui nesse deck, olha, o Arcano do Louco. Você veja que tem o planeta, tem a letra hebraica, tem cores, né? Tem os arquétipos do gato, tem o arquétipo da borboleta, tem o arquétipo do círculo, tem o arquétipo da lua, tem o número 0. Tudo isso aqui são elementos numa leitura. Todas essas situações arquetipadas são elementos numa leitura. Você pega uma leitura, por exemplo, um tarô, aquele tarô mitológico, você tem que ter pelo menos um conhecimento da cultura grega, da cultura romana, né, de tudo, dessas mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia africana. Tudo você tem que buscar conhecimento. Você precisa saber, conhecer as cores, os números, os signos que cada um, porque aqui, cadê? Deixa eu ver. O mago tem o planeta Mercúrio, dos planetas, né? Os planetas, letra hebraica, a sacerdotisa número 2, as cores da alta sacerdotisa, o arcano, a lua minguante ali. Deixa eu ver aqui. A imperatriz com Vênus. Aí, por exemplo, vem o imperador. O imperador com o número 4, e aí já vem Áries, né? Vem Áries. E aí, quando você vai fazer uma leitura, quanto mais você tem de conhecimento, entendimento de tudo que aquele deck traz para você, você vai estar agregando ponto à sua leitura. Então, não adianta só você saber sobre o arquétipo do louco. A carta do louco. A carta do louco significa o quê? Significa o início, uma nova jornada, significa que tem que pensar muito bem no que vai fazer, que tem que ser inconsequente ou não, papá. Mas aí você olha essa carta do louco e você vai ver que ele tem cores azul, tem cores verde, que ele tá circulando, ele tá segurando um círculo, uma esfera, um círculo, que ele tá com o mundo na mão, que tem ali Urano ali no planeta, que tem uma letra hebraica, que tem o número 0, que tem um gatinho, que tem uma borboleta. Então você vai olhando que tem água, muita água embaixo dele. Então tudo isso são características que, dependendo do que está acontecendo na leitura, quando você olha, essas informações vão agregar. E para isso você tem que saber sobre tudo isso. Então você tem que buscar conhecimento, né? Então, cada vez que você compra um deck, você tem que saber sobre aquela carta, entendeu? Porque ela conversa com você, tá? Então, a técnica, o estudo, e aí vem a espiritualidade. Ah, essa é a parte que eu mais gosto. Às vezes você pega, né, essa carta, por exemplo, dos amantes, né? Essa carta dos amantes que tá aqui, ou a carta do carro, que tá aí, e a espiritualidade conversa com você. Aí você olha essa carta assim, aí ela vem e fala com você, não tem nada a ver com a carta, mas aí ela conversa com você. Você olha a carta assim, e você vai olhando, e você vai olhando, e você vai olhando, e ela vai conversando com você, e você, quando vê, você tá falando, você nem lembra mais do que você falou. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, como é que eu trabalho uma espiritualidade, Andréia? Por exemplo, quando você vai fazer uma leitura de tarô, como é que foi seu dia? Você manteve relações sexuais? Você ingeriu bebida alcoólica? O que você fez? Você brigou? Você discutiu? Como é que tá seu coração? Porque se você tá numa energia assim, quem que vai estar perto de você? Então você tem que
começar a se policiar. Então, chega sábado e domingo, por exemplo, tem gente que vem aqui, me liga e fala, André, não atendo, porque sábado e domingo é o meu dia. E se eu tenho que gravar, eu tenho meu horário para gravar e depois é o meu dia. Se eu quiser tomar minha cerveja, eu vou tomar minha cerveja. Se eu quiser tomar um pilequinho, eu vou tomar meu pilequinho, sadio e tal, entendeu? Eu tenho minha vida. Se eu quiser transar com meu namorado, eu vou transar com meu namorado, entendeu? Eu tenho minha vida. Eu não sou só taróloga, eu sou mulher, né? Eu tenho minha vida social. Então, mas você saber o momento, o ambiente, a preparação, que eu vou ensinar vocês também. Então, todas essas questões são fundamentais para quem está querendo aprender o tarô de forma séria, né? Técnica, estudo e espiritualidade, ok? E o propósito dele, né? Tá aqui, meu maior propósito é esse. Você tem que achar o fundamento para isso. A escolha do deck você vai escolher, tá? Autoconhecimento é muito, muito, muito importante. Para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Até hoje, esse aqui foi meu primeiro caderno de tarô. Dá para escrever um livro. Olha aqui. Isso aqui não é só tarô, isso aqui fala também fala de baralho cigano, olha aqui, tudo eu tenho assim, ó, as cartas, né? No tarô, por exemplo, quer ver? As cartas do tarô. Tem o tarô aqui, deixa eu ver, tá aqui. Ó, eu mandei, tá vendo? Esse aqui é o tarô de Marcélia. Vou falar pra vocês. O que cada um, eu fui colocando, eu lia, eu escrevia, eu ia pontuando, eu ia escrevendo, né? Tudo aqui eu ia anotando. E anoto até hoje. Até hoje. Isso aqui é o minha menina dos olhos, esse meu caderno aqui, sabe? Eu falo assim que, se Deus quiser, minhas sobrinhas, eu não tive a felicidade de ter uma filha mulher, não está viva, né? Ela não está entre nós, eu até tive, mas não está entre nós. E assim, para herdar, para poder, né? Quem sabe, uma neta, né? Uma sobrinha, herda tudo isso que eu tenho aqui, meu Deus. É muito. Eu adoro escrever, gente. Eu adoro, 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 adoro escrever. Então, quanto mais você escrever, quando você escreve, você mentaliza, você, né? Eu tenho aqui o tarô dos orixás, tá? Cada deck que você compra, você devora esse livro, né? Então, eu indico para vocês que estão começando esse livro aqui, Jung e o Tarô. Você acha na estante virtual baratinho. É muito bom. Ele, para quem gosta de ler, ele fala muito do tarô. E o tarô instantâneo, para você que quer aprender o significado rapidinho. Esse livro aqui chama o Tarô Instantâneo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Ele é assim, bem pontual, né? Então, tipo, As de Espada fala sobre você, o que te cerca, né? Aqui fala o que te bloqueia, sua base, o que está atrás, o que realiza. Então, ele é bem assim, didático, entendeu? É o significado da carta na real. Tarô instantâneo, tá? Então, vocês sempre, sempre, sempre buscarem o conhecimento, né? O surgimento do tarô, vocês vão lá, tem cada um que você vai. Eu devoro os vídeos do Newton Schultz, né? Eu gosto muito, muito de assistir Newton Schultz. Ele, em relação à Cabala, meu Deus do céu, ele me ensinou muito, 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 me ensina até hoje, né? Eu vou trazer para vocês, tá? Durante o curso. Vamos lá. O que eu vou falar durante o curso? Já falei pra caramba que eu acho que essas coisas são pontuais, são necessárias para vocês saberem, né? A função do oráculo, o que é adivinhação, para que serve, qual que é o sentimento que você vai colocar, né? Então, vamos ao conteúdo. Primeiro, eu vou falar para vocês, antes de falar carta a carta, o nosso curso vai ser longo, né? Eu vou aí, cada aula eu vou trazer um assunto, espero que a gente realize lives para poder tirar dúvidas, para a gente trocar figurinha, para conversar, dependendo do número de pessoas. Eu acho que se tiver aí 5 gente no curso, já dá para a gente fazer uma live para poder tirar dúvida, né? Então, primeiro,
Vocês pesquisam aí sobre a jornada do louco. Quem nunca ouviu falar da jornada do louco, que é a jornada desses 22 arcanos maiores, tá? Então você vai saber, você vai pesquisar a jornada do louco, e já na primeira aula eu vou falar para vocês ali a jornada do louco de uma maneira muito, muito diferente, né? Do papel dela na nossa vida. Só que, além da jornada do louco, eu vou falar para vocês também os caminhos do tarô, né? De qual a qual significa um caminho, qual carta que tá no meio ali que a pessoa vai decidir qual caminho, porque através do caminho que a pessoa. É muito importante eu ensinar para vocês essa história do caminho, porque, por exemplo, ele chega do arcano 0 ao arcano 5, ele tem um caminho. Chegou no 6, ele tem as escolhas, se ele vai para um caminho ou para o outro, se ele vai para o caminho da dor ou se ele vai para o caminho do prazer. Aí no caminho do prazer ele tem carta, tal carta, e você quando tem uma leitura e essa carta caiu no meio do caminho do prazer, tu sabe muito bem tudo que você vai falar para a pessoa, porque tá ali é uma história, porque o tarô te traz uma história de vida. Não tem como errar. E aí, o que é isso? Estudo, técnica, porque os caminhos até é uma técnica, que é uma história do tarô, entendeu? Então, se você tem esses conhecimentos, você sabe falar, fazer a leitura, colocar para a pessoa até onde ela vai, e aonde que ela veio, dependendo de uma carta que você tira. A carta do carro vem após a carta da carta dos amantes, que ele fez uma escolha. Ele foi para o caminho do prazer, que a primeira carta do caminho do prazer é o arcano do carro. Ele tomou a direção dele e vai dar lá na roda da fortuna. Entendeu? Então, assim, tipo, se ele fosse para o caminho da dor, ia ser aí já ia para um outro rumo. Então, depende. Como é que eu sei se ele vai para o caminho da dor ou do caminho do amor? Porque ele já está no caminho do amor. Porque a dúvida era se o arcano dos amantes, que estava lá antes, que eu vou ensinar tudo isso para vocês, ali era a dúvida. Aqui você vai ter que identificar se você vai para o caminho da dor ou se vai. Aí, como é que você sabe que ele vai para o caminho do amor? Ou se ele vai se lascar? A próxima carta, o próximo arcano maior que tiver próximo ali, a carta das escolhas, você já vai saber para que caminho que ele foi ou para que caminho que ele vai. Entendeu? Então eu vou falar para vocês da jornada, dos caminhos, né? As 78 cartas, os 22 arcanos maiores e as 56 menores. Vou falar sobre os naipes, os números, vou falar sobre os signos, vou falar sobre os significados dos glifos, né? As casas, é muito importante você saber do signo e aqui a casa que esse signo pertence. Por quê, Andréia? Por que a leitura é rica? Porque se eu tenho aqui um signo de escorpião, aqui na carta de escorpião, eu tenho que saber no mínimo o que significa escorpião e em que casa que ele tá. Porque essa casa de escorpião na leitura vai me trazer conhecimento para minha leitura. Então, estudar tarô é você adquirir conhecimento. Além do que, de repente, tudo que você está falando tem nada da sua espiritualidade, que você só tem a carta como instrumento e a espiritualidade age. Eu adoro. Isso acontece nas minhas leituras do canal, tá? E muitas sim nas particulares também. Então, cores, significado de cores a gente vai falar, os arquétipos, entender os arquétipos que aparecem nas cartas. Vamos colocar aqui, por exemplo, o arcano da morte, né? O arcano da morte aqui tem a cobra com todo o zodíaco na cobra. Tem uma árvore seca, uma lua cheia lá atrás, né? Folhas secas no chão. Quantos arquétipos aí? Né? Você olha só o significado da morte. Morte é transformação só. Morte é encerramento e transformação. É o conhecimento instantâneo que você tem sobre esse arcano. Aí, a partir do momento que você sabe, poxa, tem uma folha, tem uma árvore, tem uma cor azul, tem tal. E isso você vai estudar quando você compra o seu deck. Cada deck que você compra é como um livro de medicina. Você nunca para de estudar.
Por isso que todos os tarólogos têm muitos decks, né? Porque cada um tem um ensinamento, é impressionante. Cada um, hoje, essa semana eu comprei 3 decks diferentes, né? Então, são decks que eu já tava querendo, então, de repente, eu já tenho conhecimento daquilo e tu quer mais, você fala, André, você não usa todos esses decks? Eu uso, pior que eu uso. Mas o que eu quero? Eu quero olhar, eu quero folhear, eu quero olhar, ver, nossa, isso aqui na carta da estrela, no arcano da estrela, nossa, eu tenho só, nesse arcano da estrela, eu tenho só essas identificações. Eu tenho uma constelação ali atrás, significa tal, 2 jarros, papá. Aí eu pego, compro outro deck de estrela que eu vou estudar, falo, nossa, tem mais isso nessa carta. Olha essa letra hebraica, signo de aquário, entendeu? Então, tudo é conhecimento. Você não para de estudar nunca com o tarô. Nunca, 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 nunca. Né? Então, além disso, eu vou falar para você sobre a mesa, sobre a limpeza das cartas, a consagração das cartas, como que você se protege durante uma leitura, o que você precisa ter para se proteger, né? Com quem que você conversa para trazer ancoramento para sua leitura, né? A abertura das cartas, o que você faz quando você compra um deck novo, como é que você faz a limpeza do seu deck, porque ele saiu de lá não sei da onde, passou pela transportadora, pegou a energia daquele lugar, veio não sei o que lá, passou pela mão do vendedor que estava muito puto naquele dia, praguejou em cima dessa carta, foi para a prateleira, caiu no chão, pegou poeira, papá, aí chegou, veio pelo correio, chegou na sua casa. Olha a energia disso que vem. Aí você vai pegar, abrir o seu baralho e já vai ler. Olha aqui, não sei o que. Você pode fazer isso antes de consagrar, antes da limpeza do seu tarô. Você vai fazer isso para o quê? Para aprender o seu tarô. A partir do momento que você manuseou, que você olhou, que você pegou, deixou em cima da mesa, deixou em qualquer lugar, tal, aí você já respeita o tarô. Respeita o tarô. Terminou a leitura, gratidão, respeito ao tarô, porque ele é um instrumento da sua espiritualidade, conversando com você. Como que você guarda, como que você descansa, como que você termina uma leitura de uma pessoa e já vai falar com outra, como é que você faz essa troca, né? Essa passagem de energia, o que você tem que fazer, né? Então, vamos falar sobre planetas, sobre glifos, né? Então vamos falar sobre muitas coisas. André, eu tenho uma dúvida, né? Tem o tarô de Rider-Waite e tem o tarô de Marcélia. Eu não tenho nem o original do Waite, nem o original do Marcélia. Todos os tarôs que eu tenho seguem a linha do Waite, inclusive esse daqui. Né? O que acontece com o tarô do Waite? Qual que é a diferença? O Waite, ele tem todos os arcanos maiores dele, todas as cartas do Rider-Waite, eles são assim, com essas cartas. Elas são autoexplicativas, elas são ilustradas, ela coloca ali, né, o significado. Só de você olhar a figura, você identifica. Só que o Waite, ele tem o arcano da justiça como o número 11 e o arcano da força como o número 8. Já o tarô de Marcélia, ele traz apenas ilustração nos 22 arcanos maiores e nos 56 arcanos menores, eles são só numéricos, entendeu? Só numéricos, o tarô de Marcélia. Então, você vai ver ele ilustrado só nos arcanos maiores. Aí você vai ver nos outros só os bastões, é que nem se fosse o baralho comum. Só vem ali o naipe só numérico. Falar nisso, eu também vou colocar para vocês, vou falar sobre as 56 cartas do baralho, que eu acho interessante vocês saberem que o baralho foi o primeiro calendário que existiu na Terra foi o baralho, né? Quando a gente for falar dos elementos, dos naipes, eu vou falar para vocês sobre a história do baralho, tá? Então, e aí o Marcélia tem o arcano da força como número 8 e o arcano da justiça como número, ao contrário, né? O 11
é a força e o 8 é a justiça, uma coisa assim, tá? Então tem essa troca. Então essa é a diferença. Ah, mas eu tenho que ter o 8, eu tenho que ter o Marcelo. Você vai escolher seu tarô, meu bem. Você vai escolher. Aqui, se você quer ter o Marcelo, você compra o Marcelo. Se você quer ter uma na linha do 8, que nem esse aqui é mais... Eu acho que eu tenho só 2 oráculos que tenha a linha do tarô de Marcelo. Os outros todos que eu uso é a linha do 8. Todos. Tá? Mas assim, o original não tem, nenhum nem outro. Então, o nosso curso vai ser assim, tá? Vou trazer de tudo um pouco para vocês, vou procurar mostrar, né? É assim que eu trabalho. Eu não consigo trabalhar sem pegar uma leitura, colocar nas cartas, sem somar os números, sem somar os arcanos maiores, sem ver o que tem em cada entrelinha ali. E se você tá nesse curso comigo, né? Então eu já tô falando, conhecimento é tudo. É muito importante ter conhecimento. Tá bom? Então essa foi uma pequena introdução. Próxima aula na semana que vem você já venha com seu deck, né? Que aí eu já vou passar para vocês aí falar um pouquinho sobre essa jornada, sobre os caminhos do tarô, para você começar a se identificar. Ah, e uma coisa muito importante que eu preciso falar também. Quando você comprar uma carta, antes de você ver o significado dela no livro que vem acompanhando, você olha essa carta e você se transporta para dentro dela. Cara, é uma delícia. Você se coloca no lugar dessa estrela e você olha essa estrela. Você se coloca no lugar dessa estrela e você sente a energia dessa carta. É impressionante como que você, na hora, você sente, você nunca mais esquece, tá? Arcano do mundo. Você se coloca ali no meio desse centro, a partir do momento que você já se sentiu o próprio louco, e você se coloca no centro do mundo com a força dos 4 elementos à sua volta, a energia que você sente é impressionante. Então, quando comprar um deck, antes de você ver o significado dele no livro, tira um tempo para você, nem que você pegue só 5 cartas no dia, você faz esse serviço de mentalização, você se transporta para dentro da carta, você sente a energia da carta, você se vê dentro da carta. Vocês vão ver se vocês não fazem uma leitura, se vocês não, se você não se conecta com aquela carta. É babado, é fatal, tá bom? Então essa é a introdução. Semana que vem eu volto com essa primeira aula aí, falando um pouco da jornada, dos caminhos. Já procura ver um pouquinho sobre a jornada do tarô, para você entender melhor o que eu vou falar. Deixa nos comentários dúvidas, eu vou responder para você, tá? Se tiver alguma coisa que você tiver dúvida ali durante o vídeo, você já vai colocando nos comentários que eu vou responder para você. Não vou deixar de responder, tá bom? E vamos que vamos. E já deixa aqui seu comentário para ver se você gostou do como é que vai acontecer, se você se identificou ou não, tá bom? É muito importante. Fala, André, eu gostei, legal que vai ser. Deixa uma sugestão também. É muita coisa que a gente vai conversar. Tem muita coisa para falar. Tá bom, gente? Até mais, então, ó. Beijos de luz no seu coração. Tchau.